Olá, alunos! Aqui quem fala é o seu professor Anderson Barreto. Iniciamos agora a nossa primeira aula do segundo bimestre para a turma do sétimo ano da disciplina Cidadania Moral e Ética no Colégio Isaac Newton, neste novo sistema de ensino que é o ensino em casa, o ensino à distância. No segundo bimestre, nós iniciaremos o capítulo 2 do livro de Cidadania Moral e Ética de vocês, que é o capítulo que fala sobre ciência e tecnologia, e nossa primeira aula será sobre um texto falando sobre a tecnofobia. Nós iremos discutir o que seria essa tecnofobia e nas próximas aulas discutiremos um pouco sobre o avanço da tecnologia na nossa sociedade e quais são os benefícios que essa tecnologia traz e quais são os malefícios que ela também pode trazer. Tecnofobia, assim como outras fobias, é um medo exagerado que as pessoas costumam ter. As pessoas podem ter medo de várias coisas, de altura, de animais, de procedimentos cirúrgicos, de esportes radicais. E a fobia que trata sobre a tecnologia, sobre o uso de tecnologia, é chamada tecnofobia. O que seria essa tecnofobia? Uma pessoa, ela tem medo de interagir, de usar instrumentos tecnológicos modernos, como computadores, como televisões de última geração, como smartphones e por aí vai. Qual o motivo dessa tecnofobia? Aí, muitas das vezes, pode ser relacionada ao medo de você danificar esses aparelhos, de você errar, de você manusear alguma coisa errada. E esse medo faz com que elas tentem se afastar o máximo do uso dessas tecnologias e se prenda a modelos mais antigos de se trabalhar. O problema dessa fobia é que cada vez mais no mundo atual nós é, adotamos técnicas modernas para trabalhar. Nós cada vez mais utilizamos instrumentos tecnológicos mais modernos para nos ajudar no dia a dia. E isso faz com que essa fobia tenha um, um problema, porque cada vez mais o mundo está se tornando moderno e cada vez mais as pessoas estão dependendo da tecnologia. E para vocês imaginarem, professor, essa fobia de tecnologia só aconteceu agora no século XXI, porque tecnologia só existe agora. A internet, como conhecemos, só existiu de 30 anos atrás para agora. Os smartphones chegaram agora no século XXI. Mas tecnologia, ela existiu durante toda a humanidade, durante toda a história. Só para vocês terem uma ideia, durante o século XX existiram várias realizações tecnológicas, como a gente está vendo aqui nesse slide. Todas essas coisas que estão listadas aqui, elas surgiram em meio ao século XX. O automóvel, o avião, eletrificação, que é a eletricidade, como a gente conhece dentro de casa, com luz elétrica, fornecimento e distribuição de água. Muitas vezes as pessoas não tinham água encanada em casa. Esse sistema de água encanada que nós temos nas cidades surgiu no século XX. Eletrônica, aparelhos eletrônicos, como televisão, rádio, jogos eletrônicos. Tudo isso surgiu também no século XX. Rádio e televisão surgiram no século XX. Computadores, telefones e por aí vai. Aí vocês podem me perguntar, mas durante o século XX também não existiram pessoas que tinham medo dessas novidades? Existiam. Existiam pessoas que tinham medo de automóveis, existiam pessoas que tinham medo de avião, como até hoje tem. Existem pessoas que tinham medo de ter um rádio em casa ou de usar uma televisão, porque era uma coisa nova. Existem pessoas que tinham medo de usar o telefone, porque achavam uma coisa estranha você conseguir se comunicar com uma pessoa que estava do outro lado do país automaticamente.
Computadores também é uma novidade que foi muito é, que foi muito discutida se o seu uso era recomendado para todas as pessoas. Computadores só no final dos anos 90, início dos anos 2000, que ele começou a se tornar um aparelho doméstico, que ele começou a se tornar um aparelho que as pessoas podiam ter em casa, porque a discussão de uso dos computadores era muito grande. Principalmente essa discussão do uso dos computadores se dava por causa do tamanho deles. Essa imagem aqui é de um computador da metade do século XX, da segunda metade do século XX, um dos primeiros computadores que existiram. E, como vocês podem ver na imagem, o computador não é essa caixa aqui, certo? Aqui é como se fosse mais ou menos o teclado dele. Aqui é o computador, tudo isso é o computador, toda essa parede é o computador, um dos primeiros computadores que existiram, que basicamente eles só tinham dados de, eles só tinham, só conseguiam guardar algumas informações, eram bem rudimentares, bem simples, mas tomavam todo esse espaço. A partir do momento que os computadores vão ficando menores, né, vão ficando parecidos com os que nós temos hoje em dia, aí eles começaram a se tornar mais acessíveis para a grande população. E com o crescimento dos computadores veio o crescimento da internet. A internet surgiu no mundo na segunda metade do século XX e muitas pessoas questionavam se a internet viraria algo maior do que era. Porque o que é basicamente a internet? É uma transmissão de dados online, que você manda mensagens do seu computador para uma rede e essa rede manda para outros locais. Quando a internet surgiu, ela basicamente só servia para você mandar e-mails de uma casa para outra, de uma pessoa para outra, uma mensagem de uma pessoa para outra. Atualmente a internet é muito maior do que isso, como a gente pode notar nessa animação da Disney, onde esses personagens eles são personagens de jogos e eles entram na rede de computadores, na internet, e aí eles mostram, através do filme, o mundo da internet de uma forma bem lúdica, de uma forma bem como se fosse um planeta inteiro, onde você tem o WhatsApp, onde você tem o Skype, onde você tem o Facebook, onde você tem o Google, onde você tem a Disney, vários elementos que estão juntos na internet e é o que ela é hoje. A internet é um mundo tão vasto que permite a comunicação e a interação das pessoas de forma remota, de forma que você pode conversar com várias pessoas dentro de casa. E isso é um benefício que a internet traz hoje em dia e que cada vez mais está sendo presente na nossa vida, principalmente agora nesse momento de pandemia, onde cada vez mais a internet está sendo usada para unir as pessoas, mesmo elas estando afastadas na vida real. E aí, além desse conceito da tecnofobia, que são pessoas que negam, que não gostam do uso da tecnologia, das novas tecnologias para o dia a dia, também temos o contrário. Também temos os tecnófilos, que são pessoas que amam a tecnologia e que acham que a tecnologia vai resolver tudo, vai resolver todos os problemas que existem na nossa sociedade. São pessoas que são a favor, por exemplo, do uso de robôs para atividades do dia a dia. São pessoas que cada vez mais apoiam o uso de aplicativos para atividades do dia a dia, como fazer compras, como pedir comida, como pedir comida na internet, aplicativos de convívio social, como por exemplo aplicativos de videoconferências. Ao mesmo tempo que existem pessoas que negam a tecnologia, que não usam a tecnologia por medo ou por não aceitarem esse avanço, existem pessoas que aprovam e que cada vez mais pedem que essas novas tecnologias surjam e usam em demasiado, usam toda hora.
nenhuma coisa também é boa, talvez nenhuma coisa também nem a outra coisa seja boa também. Nem ao mesmo tempo que você é tecnófobo, você é uma pessoa ruim, mas um tecnófilo também às vezes pode ser uma coisa negativa, porque você se apaixonar tanto pelo uso da tecnologia pode deixar você um pouco frio em relação ao mundo, ao verdadeiro mundo. Como a gente pode ver na próxima imagem, que nós é, iremos discutir mais adiante esse último ponto. Mas basicamente é isso. Tecnófilos seriam pessoas que aprovam o uso da tecnologia, da internet, dos computadores, dos celulares. E tecnófobos seriam pessoas que são contra. Nem uma coisa é boa, nem a outra coisa é ruim. São dois pontos, são dois lados da mesma moeda e que se complementam. Nós veremos mais a seguir o que os tecnófilos, como os tecnófilos podem prejudicar a vida de uma pessoa. Né? A tecnofobia prejudica a vida das pessoas que tem, isso é um fato, mas também você ter a tecnofilia, que esse amor exagerado para a internet, também pode gerar problemas. Bill Gates, ele é um dos maiores empresários do mundo atual. Ele foi um dos desenvolvedores, um dos criadores da Microsoft, que é uma empresa de computadores. E ele escreveu um livro, há um certo tempo atrás, onde ele fala essa frase: aprender com o computador será um trampolim para aprender longe do computador. Através dessa frase ele diz o seguinte: o computador nada mais é do que uma ferramenta que você usa para estudar, para aprender coisas novas longe do computador. Por exemplo, nas aulas, para um professor de história, por exemplo, ele pode utilizar um computador para fazer uma visita online, um tour por museus da Europa. Uma pessoa aqui, onde nós estamos, do seu computador, pode visitar o Museu do Louvre, pode visitar museus da Inglaterra, museus da Alemanha, estando dentro da sua casa, através da internet. Então é isso, basicamente o que o Bill Gates coloca nessa frase. O computador é um trampolim, é uma ferramenta para você aprender longe dele, para você aprender coisas que estão longe de você, que estão a uma distância de você. Como, por exemplo, visitar museus, como, por exemplo, conhecer novos países, conhecer a história de outros países e por aí vai. Essa imagem que eu trouxe para vocês agora é basicamente para mostrar o seguinte: tudo que o computador e as novas tecnologias trazem, elas não são uma novidade, elas só mudam de formato. Por exemplo, a câmera que hoje em dia ela é mais moderna, talvez há 50 anos atrás ela era mais rudimentar, mais antiga, mas é a mesma coisa, é a mesma função. O computador o que é hoje o que a máquina de escrever, a antiga máquina de escrever, de datilografia foi. Um tablet ele pode ser usado por uma pessoa da mesma forma que uma agenda de folha de papel, uma agenda normal, era usada. O celular pode ser usado como uma agenda, pode ser usado como uma câmera. E por aí vai. A tecnologia pode ser usada como um telefone. Né? A tecnologia não é nada mais do que apenas as mesmas coisas que utilizamos no passado. Ela só muda de formato, ela só fica mais interativa. Por exemplo, um celular hoje em dia ele tem as funções de câmera, telefone, agenda e máquina de escrever ao mesmo tempo. É apenas uma compactação de tudo que a gente já teve, além da carta, né? Que seria o uso dos e-mails. Além do uso da carta, que seria o uso dos e-mails, que o celular também aborda. Muitos indivíduos preferem manter a distância dos computadores. Essa escolha muitas vezes está relacionada ao medo de errar. E quem não tem medo de errar? Normalmente crianças. Quando a gente vê uma criança utilizando um celular, um tablet,
uma TV Smart, um computador com tanta facilidade, é porque eles não têm medo de errar, eles não têm medo de danificar o aparelho muitas vezes, eles não têm medo de não conseguir aprender, eles querem aprender, eles têm o desejo de aprender. E às vezes os adultos, eles têm um medo, têm um receio de querer aprender isso, de ter uma mudança na vida deles, e isso nos prejudica muito para aprender novas tecnologias. Cada vez mais as crianças, as novas gerações vão desenvolvendo novas habilidades com a internet, com os computadores, com os smartphones, e as gerações passadas vão tendo dificuldades, porque eles têm esse receio dentro deles de aprender uma coisa nova, mas essas coisas novas podem ser benéficas, podem ser interessantes no mundo atual. A origem desse desconforto tecnológico pode ser detectado em filmes e livros de ficção. Aí eu trouxe aqui um filme de ficção científica que é chamado Jogador Número 1. Não sei se a maioria assistiu. Muito do medo que as pessoas mais velhas têm da tecnologia são mostrados em filmes, em séries de ficção, em livros de ficção científica, onde a tecnologia é um problema. Ela é uma coisa maléfica que existe na humanidade, e isso prejudica a sociedade em filmes, em livros, em séries. Muitas vezes são lançados filmes onde a tecnologia é um problema. E isso faz com que as pessoas também tenham esse receio no uso da tecnologia. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui para vocês. Quantos filmes vocês já assistiram, por exemplo, onde um robô ele se torna uma ameaça para a humanidade? Isso faz com que muitas pessoas tenham receio de que os robôs, de que máquinas, eles entrem na vida da sociedade, como por exemplo robôs que possam fazer a vigilância das ruas, robôs que são usados para a limpeza de casa. E essa tecnologia já existe em alguns lugares do mundo, mas ainda existe um medo, um receio de muita parte das pessoas, porque elas têm medo do uso dessas novas tecnologias. E o uso dessas novas tecnologias podem causar uma dependência na humanidade, e é essa dependência negativa que esses filmes e livros de ficção tratam. Neste filme aqui, é um mundo onde você tem uma realidade virtual, um jogo, onde as pessoas interagem todos os dias, e cada vez mais as pessoas elas esquecem do mundo real, do mundo verdadeiro, e se trancam em suas casas para o jogo e ficam o dia todo dentro do jogo. Esse rapaz aqui é o personagem do filme, e ele está dentro do jogo. Ele tem essa máscara virtual onde ele se interage com as outras pessoas dentro do próprio jogo e trabalha dentro do próprio jogo. Não existem funções fora daquele jogo. Então, esse seria basicamente o maior medo que as pessoas que têm tecnofobia têm, que é o medo que a humanidade cada vez mais seja dependente da tecnologia e não consiga mais viver sem a tecnologia. Essa é uma das grandes discussões que tem sobre esse tema, do uso de novas tecnologias, que é a dependência que nós podemos ter com esse uso. Se ele é positivo ou negativo. Quem defende o uso da tecnologia, os tecnófilos, eles dizem que é uma coisa positiva. Quem tem medo da tecnologia diz que aponta que é uma coisa negativa. Para terminar, né, podemos fazer uma reflexão sobre o mundo atual, sobre esse momento de pandemia e o uso da tecnologia, por exemplo, na sala de aula. Educadores compreendem a importância de lidar com os equipamentos que controlam o mundo digital. Essa imagem aqui eu peguei na internet, é uma sala de aula vazia, mas ela representa basicamente o que está acontecendo hoje no mundo. As salas de aula estão vazias, as escolas estão fechadas.
e os alunos estão tendo aula em casa, né? Pelo celular, pelo notebook, pelo computador, através de videoaulas, como essa aqui, através de videoconferência, como também já tivemos. E esse uso de novas tecnologias é uma coisa benéfica para os educadores, mas ao mesmo tempo que que existem professores que já usavam essas tecnologias, que já pesquisavam sobre isso, que já utilizavam no dia a dia, também existiam professores que tinham medo, tinham receio, tinham um certo preconceito, não utilizavam, mas que agora virou uma coisa necessária no mundo atual, que é o uso da tecnologia, do celular, para as aulas, né? É, quem nunca utilizou um slide, por exemplo, para dar uma aula, quem nunca pensou que daria uma aula através de um vídeo do YouTube, cada vez mais essas ferramentas estão sendo utilizadas para a escola hoje em dia. E talvez, eu estava conversando isso com outra turma, talvez o jeito que nós entendemos, que o jeito que as aulas eram dadas antes dessa pandemia, talvez elas mudem daqui para frente. Não que no futuro, não que o futuro da escola seja esse ensino à distância, mas muitas ferramentas que estamos utilizando hoje em dia, né, com a internet, com essa pandemia acontecendo, talvez essas tecnologias se perpetuem, continuem durante o pós-pandemia. Muitas coisas podem ficar, muitas coisas podem continuar existindo, mesmo quando as aulas voltarem ao normal. E basicamente o texto aborda isso. Ele aborda essa questão da tecnofobia e essa discussão em torno do em torno do uso da tecnologia como uma coisa benéfica ou maléfica. E eu gostaria de terminar essa aula então com esse slide, quando ele discute se a tecnologia ela pode ser usada para o bem da educação, se ela pode dar suporte para os professores, para os educadores, no uso na atividade do dia a dia da sala de aula, como por exemplo numa videoconferência ou numa videoaula gravada e postada no YouTube, por exemplo. A tecnologia ela pode ser usada, essa pergunta eu deixo para vocês, a tecnologia ela pode ser usada em benefício da educação ou não? Muitas coisas que estamos vivendo atualmente, elas podem permanecer para o futuro, não todas, claro, mas algumas elas podem ficar, elas podem crescer, se desenvolver, como por exemplo atividades remotas que vocês podem enviar para os alunos por meio do celular, videoaulas, né, com poucos assuntos, revisões, por exemplo, que vocês poderiam dar, que os professores poderiam dar através de vídeos do YouTube e outras ferramentas. Essas ferramentas podem se perpetuar, podem continuar no mundo pós-pandemia ou não. Ou é a sala de aula como conhecemos, né, a sala de aula tradicional, que vocês têm a aula todos os dias, elas vão voltar e não haverá mudanças no futuro. Qual a opinião de vocês sobre esse tema? Essa foi a nossa aula de hoje sobre cidadania, moral e ética com a turma do 7º ano. Até a próxima aula.